Boa noite. Senhoras e senhores, boa noite. Eu sou Silvânia Neres Nossa, sou presidente da Academia Capixaba de Contabilidade, a ACACICOM. A ACACICOM tem a honra de recebê-los para a posse do novo acadêmico da ACACICOM, Aziz Xavier Beruti, e para o evento Quinto Quintas do Saber Capixaba. Nessa noite, nós vamos abordar o tema Câmara de Arbitragem. Este é o quinto evento do Quintas do Saber Capixaba de 2020, e nós vamos falar um pouco sobre a ACACICOM, né? A Academia Capixaba de Ciências Contábeis, ela surgiu a partir da visão de alguns líderes da área de contabilidade, né? Com o propósito de deixar no Estado a sua história, bem como sua ascensão enquanto profissão altamente valorizada. Então, com o compromisso de promover, divulgar e valorizar, né, o conhecimento filosófico, científico, tecnológico da contabilidade, aliada à importância de cultivar a memória de todos aqueles que contribuíram para o aprimoramento da ciência contábil, foi criada a ACACICOM, né? A ACACICOM, ela foi estabelecida com 10 membros, fundadores, e a cada ano nós trazemos novos 5 membros. Entre os eleitos de 2020, nós temos hoje a posse do Aziz Xavier Beruti. Como presidente da ACACICOM, eu declaro aberta a sessão solene de posse do novo acadêmico da Academia Capixaba de Ciências Contábeis, a ACACICOM, e para tomar posse, eu convido o novo acadêmico Aziz Xavier Beruti, que terá assenso na cadeira cujo patrono é o contador Itamar Silva. Eu vou falar um pouco sobre o Itamar Silva e, na sequência, sobre o Aziz Xavier Beruti. Itamar Silva, que é o patrono da cadeira na qual o Aziz vai assumir hoje, o Itamar Silva foi contador, empresário e atuou como professor durante 33 anos na Grande Vitória e em Colatina. Ele foi chefe do Departamento de Ciências Contábeis por 3 vezes, na Faculdade de Ciências Econômicas de Colatina e na Universidade Federal do Espírito Santo. Ele foi sócio e fundador do Sindicato de Empresas de Contabilidade, SESCOM, e ele presidiu por 3 anos, né? E, na sequência, ele foi presidente no CRC, no período de 82, 83, 84, 85. E a gestão do Itamar foi marcada pela fiscalização da profissão, né? Pois no início da década de 80, haviam poucos contadores registrados, né? E esse número passou de 800 para 6 mil inscritos no final da presidência dele, né, no Conselho Regional de Contabilidade. E esse acréscimo de profissionais foi devido às novas empresas que vieram para o Estado, né, o número de contadores, o número de profissionais de contabilidade que buscaram registro, né. Quanto ao acadêmico Aziz Xavier Beruti, ele é doutor e mestre em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo, com ênfase em impairment, ativos intangíveis, Purchase Price Allocation e avaliação de empresas. Professor associado da FUCAP Business School, ele possui graduação em Engenharia Civil, graduação em Ciências Contábeis e graduação em Direito. O Aziz atua como consultor perito financeiro e contábil. O Aziz trabalhou como analista de finanças do Itaú Unibanco, na Superintendência de Investimentos e na Diretoria de Controles Financeiros, atuando nas áreas de impairment e PPA. Foi conselheiro fiscal do Banestes, atualmente é professor da FUCAP. Áreas de especialização em impairment, ativos intangíveis, purchase price e avaliação de empresas. O Aziz participa no CRC
da Comissão de Educação Continuada e assume, a partir deste momento, como membro da CACICOM, Academia Capixaba de Ciências Contábeis. Neste momento, eu convido o Aziz Xavier Beruti para, a partir deste momento, receber a certificação e medalha, que nesse momento nós estamos, né, de forma não presencial, então o Aziz vai, nesse momento, aparecer para vocês e realizar a leitura do juramento como membro da Academia Capixaba de Contabilidade. Bom, boa noite a todos. Vou fazer aqui o juramento. Prometo desempenhar a nobre função para o qual fui eleito, envidando todos os esforços para, no cumprimento da fiel legislação pertinente, promover o conhecimento e o desenvolvimento da classe contábil brasileira, dignificando-a e honrando-a. Obrigado. Quero parabenizar ao nosso acadêmico empossado. E como na academia é um local de trabalho, né, eu quero convidar o Aziz para mediar e debater os painéis, a quem eu já passo a palavra na sequência. Aziz, pode assumir. Bom, Silvânia, muito obrigado. Então, já vamos começar aqui trabalhando. Gostaria de agradecer a você. Gostaria também de agradecer aqui as pessoas que estão nos assistindo, e especialmente, né, o Alexandre e Mariano, o João Alfredo, que vão abrilhantar aqui a nossa noite, conversando a respeito de um tema de interesse da sociedade, que é Câmara de Arbitragem. Então, agora nós vamos passar a palavra aos especialistas para introduzir aí conceitos importantes e demonstrar à sociedade uma ferramenta que pode dar certa celeridade aos processos, à resolução de conflitos e, consequentemente, promover aí uma melhoria, uma eficiência na nossa sociedade. Então, para a gente poder começar o nosso webinar, eu vou passar a palavra para o Alexandre Mariano, que é sociólogo, teólogo e advogado formado pela FRJ e com amplo conhecimento no assunto. Alexandre, vamos então aqui iniciar a sua fala sobre Câmara de Arbitragem. Uma boa noite. Boa noite, Aziz. Primeiro eu queria te parabenizar pela posse, né? É um evento marcante. Parabenizo também a Silvânia, né, pela condução desse evento, e ao nosso ilustre Dr. João Alfredo, né? Eu fico muito lisonjeado com o convite para falar sobre Câmara Arbitral. Inicialmente, eu gostaria de pontuar que eu não sou mediador, eu não sou árbitro, mas eu sou um amante da mediação, né? Eu sou um apaixonado pela mediação, pela arbitragem, e eu queria começar a desenvolver a minha fala, a minha experiência, trazendo números, né? O contador gosta de números, creio eu. Eu gostaria de trazer para vocês algumas informações que eu obtive hoje no site do Conselho Nacional de Justiça, né, relativo às informações do Judiciário do ano de 2019. Nesse relatório, o que nós podemos extrair de informações relevantes para tentar entender um pouco melhor do que seja uma Câmara Arbitral? Hoje nós temos no Brasil em torno de 14.792 unidades judiciárias. São locais, são varas de trabalho, tribunais, né, que prestam a atividade jurisdicional. Dentro desse universo de 14.792 unidades, 66% delas são varas únicas, onde nós temos um juiz único, onde ele atende direito de família, ele atende o criminal, ele atende o civil, ele atende todas as demandas daquele município. E as outras, né, 34 unidades restantes, elas são ocupadas com varas do trabalho, são varas especializadas, são varas especializadas em direito do trabalho, direito do consumidor, fazenda pública, registro público, vara civil, vara da infância e juventude, vara de proteção à mulher, vara direito empresarial.
né? Essas são as varas especializadas. Ela ocupa hoje, essas varas especializadas, no seu total, elas ocupam esses 34%. De todas essas unidades jurisdicionais, elas hoje no Brasil, elas atuam num estoque de processo de aproximadamente 77 milhões de processos que estão atuando hoje. É um volume muito grande de processos. É um volume exorbitante, 77 milhões de processos é algo preocupante. E esse volume ele aumenta a cada dia. Desses 77 milhões de processos, que tem essa demanda das 14.792 varas, a União Federal tem um desembolso anual de 100 bilhões de reais para poder gerenciar esse estoque de processos. De toda essa demanda, de todo esse volume de processos, de 77 milhões de processos, apenas 12,5% deles chegaram ao alcance de uma pacificação pela via da conciliação. É muito pouco. É muito pouco. Existe um espaço a ser ocupado exatamente no que passa, uma parte do que passa desses 12%. Nós vivemos um momento em que a sociedade, e eu gostaria de falar muito na prática, eu não gostaria de explicar as leis que regem a matéria da mediação, da arbitragem, isso já está muito latente no mercado. Algo que parecia impossível hoje, nós temos com a reforma trabalhista, nós temos um dispositivo legal na legislação trabalhista que permite, inclusive, que algumas causas de natureza trabalhista sejam submetidos à mediação e arbitragem. A legislação estabelece que todo aquele profissional que ganhe acima de 2 vezes o teto da Previdência Social, em torno hoje, creio eu, de R$12.000, esse profissional ele pode eleger, junto com a empresa, em conjunto com a empresa, uma mediação ou mesmo uma arbitragem para solucionar o seu conflito de natureza trabalhista. O CNJ, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais estaduais, eles estão a todo momento incentivando que toda a sociedade ajude o Poder Judiciário, que é um poder assoberbado, conforme nós vimos aqui, com 77 milhões de processos, a reduzir um pouco essa demanda. E ocupar esse espaço é muito importante, porque a sociedade precisa de entidades, de órgãos especializados, que possam buscar, que possam melhorar a pacificação dessas ações. Eu gostaria de passar para todos uma experiência minha. O meu escritório é um escritório que atua a nível nacional, nós temos processo em todas as unidades da federação, é um escritório voltado para o direito empresarial, e, recentemente, a questão dos 2 anos atrás, eu me deparei aqui no estado do Espírito Santo, com uma ação de um erro médico de transfusão de sangue. E eu fiquei muito preocupado com essa ação, porque essa ação poderia gerar um valor muito alto, exatamente pela demora do tempo de tramitação dela. O acidente aconteceu em 1999, mais ou menos julho de 1999. E até o ano passado, esse processo ainda estava na instância regional aqui, ainda estava no Tribunal de Justiça, com um prognóstico muito alto de subir ao STJ e ficar lá por um tempo longo ainda. Nós compreendemos, como advogado, a sociedade compreende que o Poder Judiciário é um poder extremamente célere, respeitado e tudo, mas a demora de alguns processos, pela sua natureza, ele causa nas partes uma preocupação muito grande. Ele causa uma preocupação naquela pessoa que se sentiu lesada, de tempo de duração. E aí, neste caso específico, tinha uma senhora que era a esposa da pessoa do profissional que faleceu. É um profissional muito respeitado, de conhecimento nacional,
e esse processo também causava um dano para a empresa, porque não se sabia o valor da quantificação da demanda, quanto alcançaria. E o que se fez? Esse processo, antes de subir ao STJ, os advogados, em conjunto, solicitaram a paralisação desse processo para que pudesse, com o tempo, submeter a uma pessoa especializada que pudesse ouvir as partes separadamente, ouvir a ansiedade das partes, ver onde as partes poderiam evoluir, para que se pudesse chegar exatamente naquele tempo, que é o tempo que pudesse alcançar a paz, onde a empresa pudesse fazer um acordo que ela se sentisse confortável e a parte que se sentiu lesada pelo valor que seria pago, ela também estaria confortável com o acordo. E os advogados escolheram uma Câmara que tem no Estado do Espírito Santo, que é o Centro de Mediação e Arbitragem, conduzido pela ESCOM, né, em parceria com o SESCOM, que é uma Câmara conduzida de uma forma brilhante, extremamente respeitável. Nós fomos analisar a composição dessa Câmara, e o Conselho da Câmara é composto pelo Conselho Regional de Contabilidade, pela Ordem dos Advogados e por outras entidades sérias, né, no Estado do Espírito Santo, 2 faculdades, uma delas, inclusive, a FUCAP, né, que participa também daquele conselho. Isso deu segurança aos advogados para submeter a esta Câmara o processo de mediação. E eu estive no dia do processo de mediação, porque eu nunca havia passado por esse processo antes, e eu fiquei simplesmente encantado, satisfeito com a postura do mediador que conduziu o processo. Ele ouviu todo mundo separadamente, conseguiu obter o que as partes precisariam para poder chegar a uma composição, reuniu separado, os advogados compreenderam a necessidade da demanda, e foi muito gratificante terminar, depois de algumas reuniões, foram várias, chegaram a uma composição. Essa composição permitiu que uma senhora de idade pudesse receber um valor que certamente está gerando para ela, nesse momento, uma qualidade de vida. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: se nós esperássemos que esse processo fosse ao STJ e voltasse, será que ainda alcançaria essa senhora ainda com vida? Ela já é uma senhora de idade. Isso me despertou a atenção exatamente pela qualidade dos serviços prestados. E aí eu devolvo a situação para os contadores, porque eu vi dentro do ambiente da contabilidade pessoas extremamente competentes que podem colaborar de uma forma imensa ao judiciário para conduzir esses processos de mediação, alcançar a pacificação. E quando não se alcança a mediação, quando não se alcança a pacificação, pode-se também eleger os profissionais dessa Câmara Arbitral para arbitrar essas demandas. E como é que funciona a arbitragem? Ora, se eu tenho uma demanda, vou dar um exemplo que eu acho muito oportuno para o segmento contábil, as demandas de natureza societária. São poucos os estados que têm câmaras especializadas em direito societário. E o contador ele pode começar ajudando a sociedade a reduzir essas demandas que existem pela inclusão nos seus contratos sociais da previsão da mediação e, em seguida, a chamada cláusula escalonada, não havendo mediação, submeter a uma arbitragem. Então, eu, com uma demanda societária que envolva sócios, né, um contador é uma pessoa altamente especializada para poder atuar não só como mediador, como árbitro das questões societárias. A legislação não exige que seja juiz. Ela exige que as partes confiem no árbitro que elas estão escolhendo. E as partes podem, cada uma, indicar uma da sua confiança, né? E os 2 árbitros indicados pelas partes indicarão um terceiro árbitro que comporá o chamado tribunal. Nesse cenário todo, eu compreendo que existe um espaço muito amplo para ser ocupado pela sociedade,
no exercício da mediação, no exercício da pacificação, para se evitar as demandas judiciais, para que se trabalhe antes a pacificação pela via da conversa, do diálogo. Nós estamos brigando demais. Nós estamos sendo muito pouco pacientes. E eu vou dizer para vocês que eu sinto que falta hoje também pessoas que tenham a habilidade, que tenham a competência para ouvir e ajudar a se encontrar, a encontrar um objetivo comum que possa pacificar. Ouvir é importante, é extremamente importante. E a atuação de ouvir é uma atuação de mediação. Você pode ouvir as partes como você pode propor uma solução. Quando você propõe uma solução, você deixa de ser mediador, você passa a ser um conciliador. E quando nem a mediação e nem a conciliação alcançam êxito, a via da arbitragem é uma via extremamente importante que pode ser ocupada pelo contador, principalmente nas demandas de natureza societária. Porque nós precisamos hoje de profissionais, advogados, contadores, que possam ajudar na pacificação de relações jurídicas, societárias, relacionamentos sociais, relacionamentos familiares, para reduzir esse estoque tão elevado que o Poder Judiciário tem hoje. E, com todo respeito ao Judiciário, aquele juiz que ocupa uma vara única, ele não é mais capacitado, sob o ponto de vista legal, para propor uma mediação ou uma arbitragem que um contador. Todos estão no mesmo nível para atuar a mediação e para atuar a arbitragem. No caso do Judiciário, não se escolhe, o juiz é distribuído, é escolhido. E você é obrigado a se sujeitar àquela decisão judicial daquele magistrado. Quando nós atuamos a via da arbitragem, nós podemos escolher aquelas pessoas que nós compreendemos. Quando eu falo nós, eu falo a parte que se sente prejudicada, que se sente lesada, de entregar a um profissional uma demanda que eu sei que ele tem uma experiência de vida, que ele tem um conhecimento, que ele vai dar uma solução, se não totalmente justa, mas muito próxima do equilíbrio. E eu não vou poder reclamar depois, porque, em conjunto com a outra parte, eu o elegi. E eu vejo, senhores, eu vejo Aziz, eu vejo João Alfredo, eu vejo Silvânia, de que um dos maiores e mais relevantes serviços que possam ser feitos pelo setor contábil, ao prestigiar uma Câmara de Mediação e Arbitragem, ao validar uma Câmara de vocês, é colaborar para que nós não tenhamos processos que vinculam durante 10 décadas, de várias décadas. Eu acabei de citar um aqui, que foi o precursor, que aconteceu em 1999, estava até pouco tempo atrás ainda na metade do seu caminho. Na mediação e na arbitragem, esses processos de solução de conflito eles são extremamente rápidos. E o contador ele pode atuar, ele pode ajudar como mediador, como conciliador, como árbitro e também como perito. Porque quando você submete a demanda a um processo de arbitragem, o árbitro ele vai atuar com os mesmos instrumentos que o judiciário também oferece. Vai se fazer prova testemunhal, vai se fazer prova técnica, prova pericial. E o contador, estando à disposição para ajudar com a sua experiência de vida e experiência profissional, principalmente no que tange a questões societárias, questões contratuais, ele exerce um serviço de alta relevância. Então, para finalizar a minha fala, o espaço a ser ocupado na solução de conflitos é ajudar na pacificação, é ajudar na redução desse estoque judicial elevado e colaborar dando a sua experiência profissional, a sua experiência de vida, na entrega da justiça quando se tem a mediação. Então, eu deixo com a Aziz, eu deixo com o João Alfredo, eu deixo com a Silvânia, que são contadores de renome no Estado, a ideia, o chamamento para que vocês conclamem o segmento contábil para validar as câmaras arbitrais que vocês têm no Brasil, especialmente uma espetacular, que é a SEMA. Muito obrigado.
Bom, eu gostaria de agradecer ao Alexandre Mariano pela brilhante fala, pela provocação feita ao final aí a nós, profissionais da contabilidade, e sem mais delongas, passar a palavra para o João Alfredo, expoente aqui de contabilidade no Espírito Santo, contador advogado, sócio da SR Auditores e Consultores, ex-presidente do CRC, ex-conselheiro do CFC, colega acadêmico da CASCOM e foi o primeiro presidente da CASCOM. Então, João, fale para nós um pouquinho aí a respeito do funcionamento da Câmara de Arbitragem e como é que isso funciona na prática para os profissionais de contabilidade. Uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, nossa presidente atual, Silvânia, ao nosso novo colega, né, que hoje está sendo empossado, Aziz, e meu amigo Alexandre Mariano, com quem eu aprendo sempre. Todas as vezes que eu encontro com o Alexandre, a gente, ao invés de falar de coisas boas da vida, nós falamos de trabalho. Aquelas reuniões que a gente faz de vez em quando, ouvindo os nossos clientes empresários, num bate-boca sem fim, mas a gente está sempre aprendendo, né? Eu, a respeito da Câmara de Mediação e Arbitragem, a gente tem pouca coisa para falar, porque o Alexandre já mencionou a parte principal, mas sobrou alguma coisa. O que nós temos de concreto é uma pesquisa que diz que os processos judiciais demoram, em média, de 8 a 10 anos para serem resolvidos. Isso, aqueles processos de fácil decisão, porque tem processos que demoram muito mais do que isso. Interessante que essa semana foi publicada uma decisão de um processo que levou 125 anos. Foi resolvido agora pelo Supremo Tribunal Federal e ele foi provocado pela Princesa Isabel. Olha que coisa, como é que pode um negócio desse? Não tem justificativa. 124 anos. Mas nós não precisamos ir muito longe, não. Recentemente, um processo que foi decidido de uma certa forma muito confusa por um ministro do Supremo Tribunal Federal, um processo tão simples que teve início em 2006, a respeito do problema de TBI, avaliação de TBI para fins de pagamento desse tributo quando você incorpora imóveis numa empresa controladora de patrimônio. A vantagem da Câmara de Arbitragem, como disse o nosso amigo Alexandre, né? Aqui no Brasil teve início com a Lei 9.307, lá de 1996, e o objetivo foi dar agilidade, foi dar confiabilidade e que essas decisões efetivamente sejam rápidas. Tanto assim que hoje se tem como média na Câmara de Arbitragem aproximadamente 1 ano e meio você tem uma decisão. E isso é importante. Por quê? Porque você agiliza. Nós temos por prática na nossa vida profissional, os nossos clientes, aconselhar que na elaboração dos contratos sociais, nos estatutos sociais, se eleja obrigatoriamente, a gente consegue convencer o empresário a incluir a Câmara de Arbitragem, porque em função das demandas que existem, elas são muitas, a gente precisa de agilidade até para que a própria empresa tenha uma sobrevivência. Você imagina um processo judicial de natureza do direito societário, né? Se você tiver que aguardar uma decisão judicial, a empresa às vezes já quebrou e não se encontrou uma solução. Então, a Câmara Arbitral, ela tem essa vantagem. Todas as vezes que eu posso, nós estamos, inclusive, fazendo um trabalho, o Alexandre sabe disso, com os nossos clientes, onde ele até me ajudou na elaboração de uma cláusula de um contrato ou de um estatuto, para colocar na cabeça do empresário a necessidade, e sobretudo também dos nossos profissionais de contabilidade, porque isso dá agilidade no processo e a empresa não quebra, porque quando ela vai para a justiça, uma briga de sócios, uma decisão, uma pendenga entre sócios, a tendência é que isso demora demais. Demora 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 anos para se tomar uma decisão e a empresa não tem como sobreviver numa pendência judicial, numa pendenga judicial que não se sabe o resultado final, o que é pior,
porque, infelizmente, a gente tem na cabeça o seguinte ditado: quando determinado sócio tem um poder financeiro muito grande, a tendência é que ele consiga levar alguma vantagem. Por quê? Contrata bons advogados, né? Às vezes protela as decisões para enfraquecer o seu adversário, que foi seu sócio por muitos anos. Isso é o que a gente observa hoje. Então, na verdade, quando a gente fala em Câmara Arbitral, o objetivo é dar celeridade. 1 ano e meio é muito pouco, e a decisão se toma, e essa decisão era de uma forma definitiva. Em tese, não se pode recorrer ao judiciário depois dessa decisão da Câmara Arbitral. Claro, existe uma exceção. A Câmara Arbitral, ela não pode fazer o papel de executor da decisão. Hipoteticamente, vou citar aqui um exemplo. Uma disputa qualquer no direito societário, um sócio ficou com a obrigação de pagar 10 parcelas, 12 parcelas, a saída de um sócio dissidente. Infelizmente, se ele não pagar, aí sim, aquela pessoa que tinha o direito de receber vai precisar de recorrer à justiça comum. Porém, a decisão tomada na Câmara Arbitral foi definitiva. É tão somente para que ele possa receber aquele direito que a Câmara Arbitral deu para ele. Eu trouxe aí, hipoteticamente, um contrato que a gente faz, onde tem aí a cláusula 15ª, poderia ser qualquer outra, arbitragem. E a gente menciona qualquer litígio originado do presente contrato, inclusive quanto à sua interpretação ou execução, será definitivamente resolvida por arbitragem, devendo ser observados os critérios da Lei 9.307/96 e suas alterações posteriores. Parágrafo 1º. Como garantia da isonomia, as partes acordam que o árbitro principal aceitará a indicação de outros árbitros no mesmo número paritário de sócios que comporão o tribunal arbitral. Parágrafo 2º. Não serão aceitas as indicações de árbitros que tenham condenações em primeiro grau na esfera penal ou com condenação definitiva em conselhos de classe. E, obviamente, aqui nós estamos chamando a atenção para a nossa Câmara Arbitral, que o doutor Alexandre comentou, né, que é a SEMA. Fica indicada a SEMA, Câmara Especializada em Mediação e Arbitragem, com sede em Vitória, para a solução dos conflitos societários decorrentes do presente contrato social. O que a gente quer com isso é o seguinte: quando você não menciona essa Câmara, deixa em aberto, eu digo com certeza que o profissional de contabilidade não pode fazer isso, ele não pode deixar em aberto, porque se ele não mencionar qual é a Câmara deste contrato, obviamente vai se criar uma baderna, uma confusão total. Eu citei a SEMA em função da nossa ligação como profissional de contabilidade com a SEMA, uma vez que aí está o SESCOM, aí está a própria FUCAP como instituição, a OAB. Então, são instituições sérias, e a gente conhece perfeitamente os árbitros que estão hoje indicados para determinados casos de natureza societária, são pessoas capacitadas, e esses processos, eles são ágeis. Então, é muito importante que nos contratos sociais nós consigamos convencer os nossos clientes dessa necessidade. Mostrar para ele, porque se ele coloca como foro o da comarca da cidade de Vitória ou qualquer outro, a gente não sabe quando é que vai se resolver um problema de natureza societária. E uma coisa interessante que hoje já se discute no Brasil, porque a Câmara Arbitral ela não prevê isso, é que os processos tributários também sejam através de Câmara Arbitral. Isso é fantástico. Já pensaram? Você tem um processo tributário hoje, ele leva só o julgamento administrativo, leva em média de 4 a 5 anos. Ora, isso não existe. Eu tenho a impressão que o empresário, nesse momento, ele fica muito inseguro, ele fica até, assim, de uma certa forma, tolhido de fazer investimento, porque ele não sabe o resultado que vem pela frente. O CARF hoje, por exemplo, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, ele tem, hoje, processo para julgar aproximadamente de 600 a 700 mil processos. Então, se vier uma Câmara Arbitral permitindo que essas pendengas tributárias também sejam ali resolvidas, quanto é que vai se ganhar isso em dinheiro para a nação?
Eu não estou nem falando para o cliente, para a nação, porque isso é custoso. Porque os membros do CARF, eles recebem remuneração e uma série de vantagens. E tudo isso reduz bastante através de um litígio que vai ser resolvido numa Câmara Arbitral. Então, a gente, nesse momento, nessa oportunidade que a CASICOM nos deu, nos ofereceu de mencionar sobre isso, de falar sobre esse assunto, o ideal é que nós tenhamos essa consciência como profissionais de contabilidade, e às vezes até o próprio advogado, e aí, com todo respeito ao doutor Alexandre e a mim pessoalmente, porque eu também sou advogado, tem muitos advogados que aconselham, quando você leva isso para o empresário e ele tem um advogado, não vamos colocar aqui não, porque isso não tem muita segurança, é o contrário, a segurança é total. Pelo menos é o que está previsto na legislação. Com todo respeito, não estou criticando o advogado, mas acontece isso profissionalmente, a gente tem isso todos os dias. Então, a verdade é que os nossos profissionais de contabilidade precisam começar a aceitar. Nós estamos falando de uma legislação que é de 1997. Aqui no estado do Espírito Santo, nós temos 2 câmaras, elas foram criadas recentemente, mas graças ao esforço, a SEMA principalmente, com o trabalho que o doutor Alexandre desenvolveu. E ele falou aqui, eu não sou árbitro dessa Câmara. Ele fez isso porque ele sente essa necessidade, porque ele trabalha com direito societário. Então, isso é importantíssimo. Nosso profissional de contabilidade, ele tem que se conscientizar. Eu não quero aqui vender um trabalho, muito pelo contrário, eu estou dando aí de presente, se inclusive quiserem, eu dou um contrato completo, porque lá embaixo vai estar no foro, então lá no finalzinho, o foro é a Câmara Arbitral, a SEMA, para dirimir as questões oriundas dos problemas societários que possam ocorrer. Então, a gente se dispõe a dar de presente um modelo de contrato, onde está disposto, ou um modelo de estatuto, que também a gente consegue colocar. O nosso escritório tem lá aproximadamente de 300 a 400 clientes, nós já conseguimos chegar em 20%, onde eles aceitam tacitamente, sem nenhuma discussão, que a gente mude o foro da justiça para colocar o foro da Câmara Arbitral. Isso é importante. A gente tem um trabalho de formiguinha, ele é demorado, não tem problema. Talvez eu não consiga chegar nos 300, né, porque eu estou com a idade um pouco avançada. Mas a gente vai continuar fazendo esse trabalho, vendendo isso. Isso é gratuito, não tem que fazer nada. Simplesmente adicionar o contrato e mais nada. Faça uma alteração contratual na primeira oportunidade e acrescentem a Câmara Arbitral. Então, eu espero que realmente o que nós estamos aqui fazendo hoje é conscientizar dessa necessidade. Não se justifica um processo judicial demorar 10, 12, 15 anos para ter uma solução. E muitas vezes as pessoas que estão envolvidas, como o Alexandre citou isso aí muito bem claro, são pessoas que já estão numa idade avançada e às vezes quem vai receber, se ele tiver um sucesso lá na frente, são os herdeiros. Isso é um absurdo um negócio desse. Então, a Câmara Arbitral, o objetivo dela é exatamente isso, é a celeridade. E ela é confiável. É uma instituição que tem confiança. É uma instituição que você pode ter certeza absoluta que o seu direito vai estar garantido. Tanto é verdade que não precisa você pode levar o seu advogado, você pode levar lá alguém para discutir com o árbitro da Câmara, nenhum problema. Dentro da legislação, dentro da legalidade. Então, isso é importante. É isso que a gente quer transmitir aos nossos profissionais, é isso que a gente espera que efetivamente eles se conscientizem dessa necessidade. Eu digo sempre que nós profissionais de contabilidade, principalmente, nós temos que nos preocuparmos não somente com receber o honorário, não somente em orientar o nosso cliente em matéria de natureza tributária. Isso está na lei e a lei se cumpre. Eu tenho aqui apenas comentar para o meu cliente se ele tiver alguma dificuldade. Agora, assuntos como Câmara Arbitral, elaboração de contrato, elaboração de estatutos, nós temos que fazer valer este papel. Né? Nós temos que efetivamente mostrar as novidades, o que nós temos para facilitar a gestão dessa entidade, a gestão dessa empresa. Isso que é importante, porque quando ele faz isso, toda a sociedade ganha. Não é só eu, não é só o profissional, não é só a empresa. Por que toda a sociedade ganha? Porque as suas pendências judiciais, elas são rápidas. Isso que é mais importante de tudo. Então, na verdade, eu peço, assim, encarecidamente que o nosso profissional prestem atenção na Câmara Arbitral.
prestem atenção na necessidade desse instrumento nos seus atos societários que ele elabora. E convencer o seu cliente, não convencer de uma maneira, digamos assim, de qualquer forma, mas mostrar para ele quais são as vantagens que a Câmara Arbitral tem. Se alguém precisar, eu tenho diversas matérias sobre esse assunto, eu disponibilizo gratuitamente, não tem nenhum problema, porque eu também tenho interesse. O meu interesse está onde? É que efetivamente a empresa tenha facilidade para se organizar de maneira que a sua gestão possa efetivamente ser completa quando se depara com problemas de natureza societária. Então, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado à nossa presidente, ao Aziz, que hoje está sendo empossado, e o meu colega Alexandre, a quem eu devo muito, porque eu estou sempre aprendendo com ele. Muito obrigado. Bom, obrigado aí pela fala, João Alfredo. Em conjunto com o Alexandre, eu acho que vocês conseguiram contribuir bastante aqui para que o público consiga saber um pouco mais a respeito da Câmara de Arbitragem. Eu vou começar aqui fazendo uma pergunta, uma provocação a ambos vocês, porque o João Alfredo comentou, e o Alexandre também, que essa possibilidade, essa ferramenta de resolução de conflitos, ela já existe desde o final da década de 90. E aí, pergunto a vocês, quais são os desafios, ou então por que a Câmara de Arbitragem ainda não conseguiu alcançar o patamar desejado, ou então que seria de interesse da sociedade? Quais são, então, os desafios para o crescimento da Câmara de Arbitragem no ambiente brasileiro? Fiquem à vontade aí, quem quiser iniciar. Doutor Alexandre. Bom, o problema, viu, Aziz, é um problema histórico também, porque se criou no cenário nacional aí, durante um tempo, a figura do juiz arbitral. Era uma figura que não dá nem para descrever o que é, que achava que por botar a carteira lá dizendo que era juiz arbitral, podia fazer o que quisesse, não tinha a menor capacidade de julgar nada, de decidir nada, não tinha técnica, não tinha confiança de ninguém, e isso virou chacota. Mas não é a situação que nós temos hoje, conforme o João colocou. O que a gente precisa é conhecer o que nós temos. A questão de um mês, João, nessa pandemia. Hoje eu tenho, você falou aí, você tem uns 300 clientes aí, uns 20% que você já colocou. Eu já tenho hoje, por exemplo, nos últimos 2 anos, eu devo ter mais ou menos uns 2.000 contratos já definidos com mediação e arbitragem. Os processos de aquisição e fusão, mergers and acquisitions, que se fazem pelo escritório, não se discute. Todos são cláusulas com mediação e arbitragem. Todas. Não se tem outra opção. Nenhum fundo estrangeiro aceita qualquer previsão de foro que não seja da mediação e arbitragem, com árbitros extremamente conhecedores das matérias que precisam ser levadas ao julgamento. O que se precisa é que a sociedade entenda esse mecanismo da forma como o João bem colocou. Hoje nós temos câmaras muito sérias, aqui no Estado, fora também. Nós temos, por exemplo, câmaras Rio, São Paulo, em todos os estados. Aqui no nosso, nós temos câmaras sérias, competentes. Precisa conhecer como elas funcionam. Precisa saber quem é que faz a gestão, quem é o conselho dessa Câmara, quem são os árbitros, quem são os mediadores. Eu fiz um processo de mediação agora, João, Aziz e Silvânia, tem um mês, que eu fiquei impactado com a qualidade do processo que a SEMA deu. Uma mediadora judicial com certificação, acho que inclusive internacional, que ela tinha. Certificação internacional na SEMA, ela chama as partes pela uma plataforma dessas aqui, chama numa sala à parte, conversa com um grupo, depois chama no outro, conversa à parte, depois junta todo mundo, bota a ata ali para todo mundo ler, assina com certificação digital. Espetacular! Você vai no judiciário hoje, eu acho que você não chega na qualidade do que eu vi. Com pessoas extremamente competentes. Eu não quero dar nome para não melindrar ninguém, mas eu já tive algumas mediações
com pessoas de renome nacional aqui no Estado, com pessoas altamente capacitadas. Nós temos, por exemplo, o João. Estou vendo agora o currículo aqui do Aziz, que eu não conhecia, a Silvana também não conhecia, mas vendo o currículo de vocês, é impressionante o currículo de vocês. Digo para vocês o seguinte: se eu tiver que colocar na mão de um dos três qualquer causa, qualquer demanda de natureza societária, eu faço de olho fechado, de olhos fechados. Porque são profissionais que têm uma bagagem intelectual, têm uma capacidade grande, têm uma experiência de vida. Me perdoe um pouco se eu estou me excedendo aqui no tempo, mas vamos ser sóbrios. Qualquer pesquisa na internet, com toda a sua sobriedade, com todo o equilíbrio, se nós formos olhar na internet as recentes publicações sobre a vara de recuperação judicial desse Estado, nós vamos ver que teve juízes afastados por corrupção. Nós tivemos casos em que essa vara ela foi desmembrada. As causas de natureza societária saíram da vara. Primeiro o tribunal mandou tudo que era societário para essa vara, uma vara única, que é chamada aí jocosamente por alguns como a vara do Pipe Capixaba. A vara do Pipe Capixaba, jocosamente. Essa vara vai e recebe toda a demanda, não mais de falência, concordata, recuperação judicial, mas todas as questões de demanda societária. Essa vara recebeu uma fiscalização do Conselho Nacional de Justiça, a OAB questionou processos que demoravam muitos anos. Eu não vou falar aqui em décadas, porque eu não tenho esse histórico aqui agora. Mas são processos, senhores, que nós temos pessoas comuns que choram, que sofrem, que vão para uma cama, deita preocupada com o desfecho dessas ações. Não é algo surreal, não é fantasia. Nós estamos lidando com o direito das pessoas, direito que uma empresa que está parada por uma demanda societária, são pessoas que estão sem dormir, são empregados que dependem dessa solução para saber se vai ter seu emprego ou não. E essa vara teve um colapso tão grande nela que o tribunal mandou desmembrar tudo que era natureza societária e baixar para as outras varas. Mandou redistribuir tudo. Eu tenho um caso de natureza societária que o juiz que deveria julgar o caso se deu por impedido. Os outros dois estavam afastados, adivinha para quem foi para julgar o caso? Uma juíza de vara de família. Com todo o respeito, eu entrego para você, Aziz, eu entrego para você, se vai entregar para o João, uma natureza societária, eu vou me sentir mais confortável do que entregar para um juiz que tem apenas e tão somente experiência de natureza familiar, que vive no seu dia a dia as questões de natureza familiar. Então, só para responder, finalizar a sua pergunta, o que falta é conhecer o Aziz. O que falta é a gente entender que nós temos um mecanismo forte, apto, legal, como o João bem colocou. Falta ter conhecimento e explorar, ir lá conhecer a Câmara, ver como é que funciona e entregar as demandas para a mediação de arbitragem, ver como é que funciona. Eu não sei como é que o João pensa, se ele pensa diferente de mim. Não, eu penso igual, e só para acrescentar, você já respondeu praticamente tudo, né? Na verdade, o que, assim, aí é mais pessoal, né? O que eu entendo que talvez devesse haver uma divulgação maior por parte da própria OAB sobre Câmara Arbitral. A gente não vê muito pouco a OAB falar sobre isso, com todo respeito, eu sou advogado, mas não é crítica, é o que a gente percebe do lado de cá como cidadão comum. Eu acho que essa falta de divulgação, de conhecimento, talvez ela atrapalhe um pouco. Agora, nesse momento, então, vamos esquecer, nós somos hoje no Brasil aproximadamente 600 mil profissionais de contabilidade. Que tal se a gente conseguisse levar essa mensagem para esses 600 mil dessa divulgação? Já seria muita coisa. O Alexandre respondeu, né? E o Aziz é uma figura fantástica, eu conheci há pouco tempo, mas o seu currículo está aí, talvez, né, um futuro árbitro, quem sabe, né, da nossa Câmara aí, da nossa cena. Bom, eu agradeço as falas e a resposta, o elogio de João Alfredo, e vou aproveitar e emendar uma outra pergunta, invertendo a ordem agora, vou perguntar primeiro para o João Alfredo, mas depois já passo a palavra ao doutor Alexandre Mariano, que já comentou
a respeito das empresas em que ele atua como advogado. João Alfredo, que empresas que têm o perfil aí para poder usar uma câmara de arbitragem? Pode ser qualquer empresa de qualquer tamanho ou existe um perfil ideal para isso? Eu diria para você que é uma empresa de qualquer tamanho, mesmo que ela seja optante do Simples Nacional. Até porque a Câmara de Arbitral, ela não escolhe quem é que deve, qual processo que deve ir para qualquer processo. Se nós estamos dizendo que, na verdade, existe uma facilidade, é empresa de qualquer tamanho. Pode ser uma empresa optando do Simples, uma média empresa. Eu, assim, também vou dar um exemplo rapidamente. Eu sou perito do juiz numa recuperação judicial que tem uma empresa de um lado e 10 bancos por lado de cá. Esse processo está correndo, já tem 10 anos. 10 anos que o processo está correndo. Isso não tem lógica. Eu não sei aqui, nós estamos falando de 10 bancos de um lado e uma empresa de recuperação judicial do outro. Então, assim, não entra na minha cabeça, desculpe a expressão, eu não consigo ver. Só para elaborar o laudo, demorou 6 anos para chegar ao laudo para o perito do juízo fazer o laudo. Então, puxa vida, é complicado. Eu só digo o seguinte, Câmara Arbitral é para qualquer tipo de empresa, seja média, seja pequena, seja grande, qualquer uma delas. Para isso é que existe a Câmara Arbitral, né? Então, ela não pode nem escolher. Ah, mas a Câmara Arbitral é cara, é o que a gente ouve por aí. Não, não é caro. É só você analisar o prejuízo que você tem num processo judicial, que pode ser resolvido pela Câmara Arbitral, demora quantos anos, quanto você gasta num processo desse? E a Câmara Arbitral, quanto você gasta? Porque a Câmara Arbitral tem que pagar a comissão do juiz, não, o honorário do juiz, o honorário dos árbitros, seja lá quem for, mas é só esse pagamento e acabou. Não tem mais. Um processo que estende aí 10, 12 anos, quanto que a empresa gasta? Então, é só isso que a gente tem que analisar. Tem que botar também isso na cabeça, o custo do processo. Eu digo para você o seguinte, o custo da Câmara Arbitral é 10% que você pagaria na Câmara Judicial. Então, respondendo a sua pergunta, qualquer empresa, não importa o porte dela, pode ser utilizada a Câmara Arbitral, tranquilamente. Bom, doutor Alexandre, queria fazer alguma consideração adicional a respeito do tema? O que você sugere para as empresas na qual você atua como advogado? O que você vê a respeito do tamanho de empresa? Você acha que eu sou doido de discordar do João? O João eu ouvi de um advogado esses dias que João é unanimidade. Ele está coberto de razão. Só acrescentando o que ele diz, o seguinte: eu acho que a gente, às vezes, voa demais. Eu acho que a gente tem que tratar as coisas dentro da realidade, dentro da pura realidade. Se você pegar hoje as empresas, vou só te fazer uma pergunta, Silvana e Aziz. Se um sócio falece... Nossa Senhora. Um problema. Problema para tudo. Às vezes você tem familiar. Esses dias, um empresário se matou. O sócio dele era o irmão dele, que não gostava da mulher do irmão. Olha como é que isso mistura a sociedade com família. Tem tudo, Silvana, para ser uma composição explosiva. Aí você leva isso para o judiciário, igual o João falou aí, vai levar 20, 30, vai levar 100 e poucos anos, igual a da Princesa Isabel. Agora, se você coloca, se o contador da empresa, que conhece as partes, que está ali com a empresa desde a criação da empresa, já coloca a Câmara, ele já começa a atuar na solução do problema. Quando o problema nasce lá na origem, ele já tem um contrato prevendo uma mediação, com pessoas especializadas para buscar uma composição nesse clima desfavorável de relação familiar e reconstruir uma sociedade que tem tudo para quebrar. Então, como o João muito bem colocou, Aziz, a mediação arbitragem é para aquela empresa menor que existe, mais simples, até aquela sociedade anônima de capital fechado, de capital aberto. Aliás, a sociedade anônima de capital aberto, capital fechado, elas hoje só colocam cláusulas de mediação arbitragem. Bom, eu acho que durante esse período aí de aproximadamente
uma hora, né, conseguimos debater aqui tópicos interessantes a respeito de Câmara de Arbitragem, que é um assunto que dá para a gente conversar bastante, mas o objetivo da noite aqui de ter uma introdução à Câmara de Arbitragem na Quinta do Saber foi cumprido. Desta forma, eu devolvo a palavra à professora Silvânia, e presidente da CASCOM. Silvânia, com você a palavra para poder fazer as considerações finais, e agradeço novamente ao João Alfredo e ao Alexandre Mariano pela brilhante participação. Muito obrigada, Aziz. Retomo aqui a palavra, e olha, você está de parabéns aí como participante do evento, você debateu muito bem a nossa Quintas da Saber. Professor João Alfredo, né, Alexandre Mariano, muito obrigada pela apresentação, maravilhoso, e acreditamos que agrega aqui para o pessoal da contabilidade essa informação sobre Câmara de Arbitragem. E eu quero agradecer a participação de todos os presentes e destacar que no dia 22 de outubro, às 19 horas, nós teremos o 6º Quintas do Saber Capixaba, com o tema Reforma Tributária, e cerimônia de posse da cadeira 19 de Adilson Machado de Castro, que será empossado por Walter Leno Malfredo Noronha. No dia 26 do 11, teremos o 7º Quintas do Saber Capixaba, para falar sobre a área pública, com a cerimônia de posse, no qual Cláudio Xavier de Oliveira tomará posse da cadeira 18, do patrono José de Lima. E, por último, dia 10 de dezembro, nós teremos o 8º Quintas do Saber, para falar sobre fechamento das demonstrações contábeis. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos nesse evento que encerramos hoje. Obrigada.